Vibe Mundial FM. Nosso convidado é Denis Ormerod, conselheiro do São Paulo, aliás, dos mais atuantes conselheiros do São Paulo, membro do Grupo Social Tricolor, opositor, claro, à atual gestão do clube. Nos últimos anos, o Denis Ormerod transformou-se numa verdadeira pedra no sapato do presidente Leco, obrigando, através de diversas ações judiciais, a prestar contas dos seus atos. Denis, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa tarde a todos, né? Estamos no final de tarde, começo de noite. É um prazer grande estar aqui com vocês e falar do São Paulo é muito mais ainda. Estou aqui à disposição de todos e não vou me furtar nada, eu quero responder a tudo. Ah, legal. Denis, do que você vive? Qual que é a sua profissão? Sou comerciante, fui atleta profissional de futebol minha vida inteira, comecei no São Paulo, depois fui eu acho que um dos melhores times do mundo, o Nacional, o Atlético Clube. Da capital. Um time maravilhoso. Depois fui para o São Bento, 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, Comercial de Ribeirão Preto, Mojimirim, Santo André. Aí fui para o Norte, Nordeste, Sul do país, eu rodei bem, tenho 3 brasileiros nas costas aí, mas já faz um bom tempo aí. É muito difícil os mais novos hoje terem algum conhecimento dessa parte profissional nossa, né? Sim, sim. E qual é o posicionamento do seu grupo nesse atual contexto eleitoral do São Paulo? Você está apoiando quem? Nós estamos com o Roberto Natel, que foi escolhido em uma convenção muito bem traçada pelo nosso ex-presidente, sempre presidente Casal Del Rey. Eu acho que essa convenção que teve entre os grupos fortaleceu mais a união desses grupos, porque eram opositores, mas não estavam tão juntos e tão ligados como estão hoje. Então, mediante essa proposta que veio do Dr. Fernando Casal Del Rey, eu acho que uniu toda a oposição e hoje nós temos a certeza que estamos muito fortes e prontos para vencer a nossa campanha. Mas foi uma união tranquila, assim que nem você está falando, ou teve algum embaraço no meio? Porque não costuma ser tranquilo assim, hein? Na verdade, sempre tem percalços, né? Eu acho que faz parte de uma escolha. Foi uma escolha, foi dura a escolha. Na verdade, nós tínhamos outros parceiros, como o Silvio de Barros, e o próprio Marco Aurélio Cunha. Na verdade, o Marco Aurélio, não é que nós não quisemos o Marco Aurélio. É que o Marco Aurélio hoje ele é fundamental para o futebol. Eu até tive uma conversa com ele há umas 3, 4 semanas atrás. Pô, Denis, o Marco Aurélio começou no futebol com meu pai. Meu pai foi treinador da base do São Paulo durante 17 anos. Então, assim... quando nós começamos a oposição em 2013, o Marco Aurélio foi a nossa bandeira. Então, não teria o porquê de não apoiá-lo. Ele sempre teve o nosso apoio, mas em conversas com os conselheiros atuais, com os sócios que estão nos apoiando, nós decidimos que o Marco Aurélio seria importantíssimo no futebol. É onde nós precisamos resgatar. E o Roberto, como vice-presidente, que já foi em 2 gestões, ele já está experiente o suficiente para ser oposição, ou melhor, presidente do clube. Então eu acho que nós unimos forças para o bem do São Paulo, porque está precisando uma união muito grande hoje de nós, sócios e São Paulinos, que é o mais importante. Marco Leone. Denis, queria que você falasse um pouquinho. O São Paulo atualmente, né? Quer dizer, o São Paulo foi um time campeão, teve uma história de sucesso recente, já vem há algum tempo aí sem o mesmo protagonismo, né? E hoje se fala aí de uma dívida em torno de 600 milhões de reais. O São Paulo deve salários? Qual é a situação do clube hoje atualmente e como vocês pretendem mudar isso? Então,
Eu vou passar uma situação que eu sei que os salários dos jogadores estavam atrasados. Muito tempo? Bastante. O que acontece? Na venda do Antony, esse dinheiro entrou e praticamente foi só para saldar salários atrasados. Para você ver, o Paulo Nani, que também entrou na justiça contra essa diretoria, pedindo, e com justiça, os seus 5% de descobridor do jogador. E eu vi esse contrato assinado pelo Carlos Miguel Aidar. O que acontece? Esse dinheiro entrou no clube e sumiu. Denis, pega aí. O Paulo Nani, ele trouxe o jogador para o São Paulo, cobrou 5%, ele era funcionário do São Paulo. Não era. Na época não era. E não era. tem certeza? Tenho. Porque a informação que eu tenho é que ele era funcionário de São Paulo. Da época? Na época ele era funcionário de São Paulo, trouxe o jogador para o São Paulo. Não, faz tempo que ele não é O funcionário. que é um absurdo. Se Não, realmente for... ele não era Bom, funcionário. salvo engano. Então, vamos ficar assim. Se ele era funcionário de São Paulo, é um absurdo. Se ele não era, é compreensível. Na verdade, era praxe a pessoa, porque eu vi muitas vezes aquelas pessoas que traziam jogadores para o São Paulo. O Juvenal sempre fez uma carta como descobridor do atleta, e se o atleta galgasse, fosse vendido, essa pessoa teria o direito de 5%. Como o descobridor do atleta. Isso sempre foi praxe dentro de São Paulo e com o Juvenal. Quem assinou isso foi até o Carlos Miguel. E eu fui opositor do Carlos Miguel. E o Paulo Nani, na época, não era funcionário. Os treinadores ali eram Visoli, o Menta, mas o Paulo Nani já não trabalhava mais. Porque essa cultura é o que realmente está prejudicando o futebol brasileiro. Perfeito. De conselheiro, de funcionário do clube, que está lá dentro e leva, sabe-se lá de onde que leva, e depois ganha dinheiro do clube, sendo que já recebe salário para isso. Mas, desculpa, te cortei, mas... Não, se realmente, eu tenho certeza que ele não era funcionário na época, tá? Porque ele foi funcionário das antigas, ainda aqui no Morumbi. Ele não foi funcionário lá do CT de Cotia, entendeu? Ele foi funcionário do São Paulo quando as equipes de base sediavam até no Morumbi. Eles tinham que pegar ônibus, treinavam no campo do Rebouças, um campo ali do lado. Ele não fazia parte do quadro de funcionários. Então, o que eu quero dizer? O São Paulo, essa diretoria, vem patinando há muito tempo em gastos que você não entende até hoje. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que